Vamos lá esperar que assim que Alexandre Filho entrar, eu chamo ele. Boa noite, a gente está tentando só aceitar aqui agora. Alexandre Filho. Aguardando, agora ele vai entrar. Agora deu certo. Vamos embora, que Deus é bom. Olha aí. Olha ele aí. Levanta um pouquinho só o celular, bispo, porque tá cortando o seu rosto. Ajeita aí, Xande. Deixa tudo direitinho. Pronto, agora. Tranquilo. Agora tamo junto. Pode dar uma boa noite aí, bispo, que já tem um monte de gente falando. Um monte de gente já conectado com a gente. Boa noite, queridos. É uma alegria muito grande fazer essa live com o reverendo Igor. Deus acertou na mosca, porque é alguém que tem uma proximidade bíblica e teológica muito grande. E eu sou muito grato por essa oportunidade de ter esse contato ainda que via internet com vocês para conversarmos alguma coisa sobre a palavra de Deus e a realidade onde nós estamos. Boa noite. Boa noite. É isso aí, bispo. Está conversando uma questão extremamente atual que não tem tempo, que não tem época certa nem errada para discutir, porque foi justamente isso que Jesus ele deixou para a gente, né? A lei do amor, e vai ser muito bom a gente estar falando sobre isso aqui hoje. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que está aí esses dias, né, de quarentena, o senhor em casa, esse tempo todo, né? Eu vou desativar aqui os comentários para não ficar aparecendo na sua frente, porque quando as pessoas comentam, fica aparecendo na sua frente. Eu vou desativar um pouquinho para não atrapalhar. Mas conta aí para a gente um pouquinho como é que está esse tempo de quarentena no senhor. Esse tempo de quarentena, eu, quando comecei, achei que eu não ia suportar muito. Ele é algo que vai de encontro ao meu temperamento, ao meu jeito de ser. Mas eu confesso que, para mim, digo outra vez, para mim, foi bênção de Deus. Tempo de refrigério, tempo de renovação, tempo de confissão, tempo de alianças restauradas com o Senhor. E eu estou num ambiente que eu amo, que é a minha família. Eu gosto de estar em casa, eu sou muito caseiro, já fui muito dado ao mundo em viagens, mas hoje eu gosto de estar em casa. Então, é confortável, é agradável? Não. Mas também não é uma tormenta nem uma cruz. Para mim está sendo uma bênção de Deus. Amém, amém. E como é que o senhor está vendo essa questão da igreja nesse tempo, né? A igreja, enfim, não para, né? Porque somos corpo do Espírito Santo, somos a reunião dos santos, mas as portas estão fechadas. Como é que o senhor tem lidado com isso, né? Como é que o senhor tem visto essa perspectiva? Antes de responder, deixa eu te fazer uma pergunta. O som está chegando bem aí? O som? Tá, estou ouvindo bem. Ok. Veja bem, a igreja nasceu fora de tempo, não tinha endereço. Jesus poderia ter tido um lugar? É óbvio que poderia. Ele poderia ter usado um local. Certa vez, quando perguntaram a ele, os fariseus perguntaram, onde assiste? Ele disse, venham comigo. E levou para casa, para a residência. Então, isso não fere muito. Fere sim hábito, porque se encontra, tem a comunhão, tem a alegria, mas, ao mesmo tempo, está sendo pedagógico, porque nós estamos reaprendendo que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, aí ele está e aí está a igreja. Amém, amém, exatamente. Realmente a gente está mudando o jeito que a gente enxerga as coisas, né? Acho que a gente vê nos grupos de WhatsApp, em todos os ministérios que a Recon tem, se você for pensar a quantidade de decuras que continua funcionando,
discipulados de casais que continuam funcionando, todos os ministérios se reunindo dessa forma, né? A gente vê como isso realmente foi uma forma boa até da igreja se reencontrar como Jesus pensou que a igreja deveria ser, né? Exatamente. Até casamento já houve. Eu já vi 2 casamentos assim, né? Isso. Online. Então, é o ideal? Claro que não é o ideal, até porque nós somos muito achegados, nós somos companheiros, a igreja gera vínculos maravilhosos, mas isso veio nos ensinar isso, que não dependemos de lugar, não dependemos de endereço. Onde nós estivermos, aí está a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão é a mesma. Eu estou impressionado com a quantidade de ministérios atuando, reuniões, aulas. Não parou praticamente nada em termos de funcionamento da igreja. Então, vamos aproveitar o que temos nesse momento. Amém. Amém. Hoje, né, a ideia dessa live inaugural, né, para o senhor é a gente conversar sobre algo que é muito, assim, eu acho que dentro da nossa perspectiva, né, dentro da nossa igreja, dentro daquilo que a gente prega, dentro daquilo que a gente entende teologicamente, isso é um tema muito agradável para a gente conversar. Eu sei que é um tema que o senhor gosta muito, né? E é algo que é muito importante para a vida da igreja, né? A lei do amor. Jesus ele deixou para a gente, né, novos mandamentos. E essa relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento, dentro da vida aí do dia a dia da igreja, é algo muito presente. A gente vê, inclusive, muitas igrejas que continuam se agarrando com o Antigo Testamento, usando isso como uma forma de manobrar o seu povo, né? Aquela velha teologia do medo que enche o povo, a cabeça do povo de medo e de podes e não podes e de coisas desse tipo para poder impor um establishment, né, religioso. E sobre isso, eu tinha separado um versículo que eu queria começar lendo ele para a gente começar a conversar, que está lá em Mateus 22, né? Lá em Mateus 22, versículo 36. Estou com minha Bíblia aqui e eu vou botar até aqui no comentário, né, o versículo, porque se você aí que está assistindo em casa, você pode abrir em Mateus 22, a partir do versículo 36, a palavra de Deus, ela diz assim, tá? Deixa eu só baixar isso. Ela diz o seguinte: e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que é, bispo, que Jesus fez com isso? Foi uma revogação da lei de Moisés? Tem uma continuidade? Como é que o senhor enxerga isso que Jesus está dizendo aqui? Boa pergunta. Ele não revogou, ele cumpriu. Eu gosto de dizer, e digo entre aspas, bem claro, Deus tentou. Claro que Deus não faz tentativa, mas para nosso entendimento, o primeiro foi Adão. Comerás de todas as árvores do jardim, mas desta não comerás. Fracassou. Depois você vê o exemplo de Noé. Tudo foi dado, condições foram dadas, o povo se afasta e Deus então retira Noé, a família e os seres e os poupa da justiça, da ira divina. Depois vem a lei com Moisés. E para a gente não ficar conversando muito, eu pergunto a você e a quem nos ouve: quantas pessoas nos milênios de vigência da lei, o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, cumpriram a lei? Ninguém. Nenhuma. Nenhuma. Por isso que em conversa com você, esses dias, eu disse o seguinte: não há
um caso de salvação em toda a Bíblia que não tenha sido feito, realizado pela graça de Deus. Inclusive, as pessoas do Antigo Testamento, né, bispo? Abraão, Isaac, Todos, Jacó. todos, nenhum deles. Deus já ia mostrando, por exemplo, você falou em Abraão, o que aconteceu em Moriá, qual seria a solução. Então, diante do fato de que nenhum de nós cumpriria jamais, porque diz a própria palavra que quem cai em um tio cai em toda a lei, transgride toda a lei, é julgado sob toda a lei, não haveria escape. Então Deus providencia, é um trato dele com ele mesmo. Eu costumo dizer que é um assunto deles, o Pai, do Filho e do Espírito Santo, e já disse pregando que nessa história da salvação, nessa empresa, o único capital que eu investi foram os meus pecados. A Bíblia diz que não tendo por quem jurar, jurou por ele, jurou pelo seu próprio braço. Jesus sofre todas as tentações que a humanidade conhece, vence, morre, é justificado, e essa justificação dele, ele imputa àqueles que nele creem. É tão simples que muita gente não consegue entender. Crer. Crer. O que é o Antigo Testamento hoje? Eu disse recentemente. É como dizia o saudoso pastor Enéas, é um espelho. Toda casa, de um palacete a uma cabana, dos lugares mais inóspitos, ela tem um espelho, nem que seja um pedaço de vidro, alguma coisa. Porque ninguém sai sem olhar cabelo, como as coisas estão. A lei, por isso que Paulo diz, nós vemos como um espelho. A lei, ela mostra como eu estou. Se você lê o capítulo 18 de Levítico, basta. Você vai ler o capítulo, não tem coragem de terminar. Eu não sou capaz de caminhar nesse capítulo. O que é que o Novo Testamento, a nova aliança faz? O próprio Deus aqui chega, o Filho unigênito dele, faz tudo o que eu deveria fazer e jamais conseguiria, e a justiça dele é imputada a mim. Crer é o Novo Testamento. O que dá validade a um testamento é exatamente a morte daquele que deixou o testamento. No caso da Bíblia, um derramamento de sangue. Por isso que ovelhas eram imoladas, animais eram sacrificados, e no derramamento de sangue, na cruz do Calvário, nós fomos justificados. Então, a Bíblia... Agora, por que foi isso? João explica. Porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo, e não tendo uma palavra para dimensionar, ele diz, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o escândalo da cruz, é o escândalo da graça. Quando isso foi anunciado, foi escândalo para os judeus e loucura, doidice para os gentios. Não há nenhum credo ou fé no mundo que fale sobre graça. Você tem que pagar, você tem que sacrificar, você tem que caminhar 800 quilômetros a pé até Santiago de Compostela, você tem que subir 365 degraus de joelhos, você tem que fazer. A graça é graça. Ela é o cumprimento. Quando eu creio, eu estou em Cristo, cumprindo a lei. Isso. Amém? Então, ele cumpriu, ele não substitui, mas ele cumpre nele, no seu sacrifício, substituindo todos os sacrifícios que foram feitos no passado e aqueles que poderiam ser feitos depois dele, mas que ele mudando essa regra, né, trazendo para o sacrifício dele a nossa salvação, ele cumpre a lei e tira da gente, né, a incumbência de ter que seguir a lei, de ter que cumprir a lei, porque claramente a gente não seria capaz, a gente nunca seria capaz, como homens, como com toda a nossa natureza caída e pecaminosa, de cumprir a lei, né? De Isso. cumprir todos aqueles
artigos e aquelas coisas. Então, É. hoje, porque aí, às vezes, a gente vê algumas pessoas que pensam da seguinte forma: Jesus, ele cumpriu a lei, então a lei lá do Antigo Testamento eu não preciso seguir mais. E isso com a cabeça de não ter que ter determinadas princípios morais que estão constando no Antigo Testamento. E outras pessoas também pensam da seguinte forma: o Antigo Testamento está todo vigente, então isso eu tenho que seguir, mas também esquece da totalidade da coisa, né? Quer só algumas partes e outras partes não quer seguir, não quer pensar, não quer agir. Como é que o senhor vê essa forma de enxergar a Bíblia, né? Exatamente o que eu disse. A lei é o espelho. Quando eu contrario a lei, eu sei que estou errado, pecando. Por que é que a justiça da lei não me apedreja? Por que é que eu não sou levado à praça pública para ser apedrejado, por exemplo, citando um exemplo? Porque eu creio, e como disse o doutor Billy Graham, eu repito em muitos sermões, para aquele que crê, a justiça aconteceu, a tempestade do juízo aconteceu na cruz do Calvário. É escândalo? É. Para a religiosidade formada por regras, por sacrifícios, por obrigações, é. A graça de Deus escandaliza e choca, mas é a graça que nos leva aos céus. É isso que nos leva aos céus. E muitas pessoas que eu conheci na vida, séria, decente, se salvação fosse uma questão de obras, eram pessoas aptas à salvação, mas quando conheceram Jesus, lamentaram a sua miséria. Viram o que nunca tinham visto, perceberam o interior. Porque quando a palavra de Deus trata com o exterior, é mais simples. Não matarás. Não matarás. Eu nunca matei ninguém. Nem vou matar. Deus me livre. Mas não matarás, você lê e diz, bom. Mas quando ela diz não cobiçarás, aí a coisa muda, internaliza, vai para dentro. Ninguém vê, ninguém observa. Eu posso ter, repita a palavra, uma maquiagem espiritual que todo mundo olha que é um santo e eu sei que não sou. Porque é o interior, é aí que o evangelho entra. É aí que a graça de Deus penetra. É aí que o Senhor habita. E a Bíblia é clara. Aqui não cabem dois, só um. E quando Jesus entra, ninguém mais. É por isso que a lei diz assim, não adulterarás. Mas lá em Mateus, o Senhor diz, em verdade vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Vai para um plano muito mais difícil. Não matarás. Não matarás, diz a lei. Lá em Mateus, o Senhor leva Se isso. matar no coração, né? Aquele que tiver ódio no coração contra o seu irmão já pecou. Então, são coisas que ninguém vê. Todo mundo pode olhar para mim, para você, para qualquer pessoa na igreja e dizer que maravilha, é uma bênção. E nós sabemos a interioridade. Por isso que a justiça da cruz cumpre a lei, fazendo o que eu e você e ninguém jamais conseguiríamos fazer. O que eu vejo muito nisso é que Jesus, ele, toda a subversão que ele traz, né, dessa história de cumprimento de lei e tudo, é que Jesus, ele mostra que a gente tem que estar muito mais preocupado com as nossas intenções, com as nossas motivações, mais do que com as nossas próprias ações, né? Jesus, ele deixa bem claro, justamente aí no Sermão do Monte, né? Quando ele começa a falar essa questão de adulterar, quando você já tem o desejo e não adulterar fisicamente. Então, da forma como eu vejo, eu entendo que, primeiro, né, se você for pensar em cumprimento de lei, se você for pensar em pecado, você tem que ver logo o seu coração, as suas motivações, ver primeiro
Eita, o bispo saiu aqui. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa lá na internet dele, mas eu vou tentar chamar ele de novo aqui. Só um minutinho. Eu acho que ele tá com... Acho que a internet lá na casa dele não deve estar a melhor possível. Então, deixa Alexandre entrar de novo para eu poder aceitar aqui e a gente voltar à nossa conversa, tá? Tava muito bom até agora, inclusive. Mas vamos esperar aqui que Xande já voltou e vamos chamar. Gabi, a internet, Gabi já está dizendo aqui que talvez seja um problema da internet. Pronto, voltou. Voltou. Deve ser algum problema de internet, mas vamos seguindo. Então, da forma como a gente estava conversando, a forma como eu vejo é o seguinte: Jesus ele trouxe toda essa nova roupagem para a lei, para que a gente começasse a ver que o problema está no nosso coração e que a verdadeira espiritualidade ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando você pega todos aqueles sacerdotes, fariseus, escribas que se julgavam tão justos e que julgavam cumprir a lei de uma forma tão correta, eles tinham no seu coração justificativas escusas e não uma intenção de honrar o Pai, de honrar a Deus, de louvar e adorar a Deus, mas apenas de se auto-justificar, né, bispo? E de julgar o outro. De se auto-louvar. Porque de auto-louvar. Os que vivem, é por isso que eu às vezes converso com você e digo, vivemos a graça, mas há muitos que na graça vivem a lei. E quem vive a lei, é indiscutível, em algum momento vai julgar o outro. Julgar o outro. A graça escandaliza por isso. Está pago, está consumado, está quitado, está realizado. Aquele ladrão na cruz fez mal a vida inteira. De repente ele olha de lado, os olhos se abrem e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não tinha mais jeito para cumprir nada. E o Senhor diz, hoje mesmo estará contigo no paraíso. É o escândalo. Isso mata um religioso. Exatamente. Exatamente. Mata um então, religioso. Eu conheço uma denominações, eu não vou citar o nome, obviamente, onde o mal entendimento da graça é tão dolorido que você aceita Jesus, é batizado e, digamos, lá na frente comete um pecado, como se o pecado fosse só ação. E aí você regularmente é excluído, mas depois, quando se arrepende e volta, é batizado de novo. E eu conheci pessoas que foram batizadas 4, 5 vezes. Meu Deus. Por um mal entendimento da lei e da graça. A lei, amém pela lei, mas Jesus cumpriu em meu lugar e no nosso lugar. Agora, amém. o que eu preciso a coisa mais difícil, eu estou convencido, após tantos anos, que a maior barreira que o inimigo levanta é crer. É crer. O povo é capaz de tudo, menos de crer. É tão simples que uma criança. Então, a graça é loucura para o gentio e escândalo para os judeus. Em outra linguagem, é loucura para os que não têm fé religiosa e é escândalo para os que têm uma determinada fé religiosa, seja ela. É isso mesmo. Se São Paulo tivesse aqui, ele dizia, não entenderam nada. Nada. Pronto. Nós somos amigos eu conheci Dom Paulo em 1980, 75, alguma coisa assim. Já são 45 anos de amizade. Eu nunca o vi, nunca, pregando fora da realidade da graça de Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Ele acolhe, venha que vier, do jeito que chegar. Tem gente que fica chocada, tem gente que não gosta. Ele venha, meu filho, venha.
e depois Deus vai trabalhando e gente sendo transformada. O que eu já vi nesses 17 anos que trabalho com ele, de acolhimento, é indescritível. Por quê? Porque é alguém que crê na graça de Deus. A graça choca. Eu lembro de uma jovem, quando eu fui reitor do seminário, a turma foi da minha época, e um dia ela chegou lá na Trindade, depois de um culto, conversou com Dom Paulo e disse: Dom Paulo, eu estou vindo aqui porque meu marido converteu-se, ele está aqui, e eu amo meu marido, eu quero estar com ele. Mas eu quero dizer ao senhor que eu sou de tal prática espiritual, tenho isso e aquilo, faço isso e aquilo, e ele ouvindo. Quando ela acabou, ele abriu os braços: minha filha, você está no lugar certo. Hoje é pastora de outra denominação. Então, a capacidade, a graça nos capacita a acolher. Venham. O Senhor Jesus dizia: venham comigo, venham. As coisas vão acontecer no caminho. As coisas vão acontecer enquanto caminhamos. Eu pastoreei uma igreja que converteu-se um engenheiro, e depois de alguns meses começaram a cobrar isso, cobrar aquilo. Ele me chamou para uma conversa e disse: pastor, me disseram num canto que eu viesse como eu estava. Eu vim como eu estava, agora me cobram. Por isso, querido, que a graça escandaliza, mas é a realidade do reino de Deus. Não é para quem merece, é para os que tiveram o coração aberto para a graça. Amém. Amém. Outra coisa, bispo, que é importante a gente conversar é o seguinte: tem toda essa questão de que Jesus ele transformou a lei, ele transforma em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu vos amei, mas a gente também precisa enxergar essa questão da lei do amor na perspectiva do nosso trato com o próximo, né? Eu tenho um versículo lá em Romanos, tem um trecho que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que diz o seguinte: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se entristece o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. A gente tem nessas afirmações do apóstolo Paulo, e ele fala algo parecido também lá em 1 Coríntios 8, né? Sobre essa história de comer comidas sacrificadas ou estar com pessoas que têm outras atitudes. Ele diz: você também precisa olhar em como a sua reação vai impactar a espiritualidade do seu irmão, né? Se por aquilo que você faz, você está machucando o irmão, você não está mais no amor. A gente tem a dimensão das nossas motivações, daquilo que a gente crê, da nossa fé, mas a lei do amor, ela também engloba aquilo que na nossa fé impacta o nosso irmão, né? Aí você levou para um nível sublime da fé autêntica cristã. É por amor, não é mais obrigação, não é mais medo disso, medo daquilo, não é mais medo de punição, é amor. Eu sei que eu posso comer isso, beber isso, posso, mas vai ferir meu irmão, então leva para lá. Aí é diferente. Aí é diferente. É o que o Paulo diz. Paulo disse no contexto de alimento, porque no judaísmo, a vida hoje, a força muito grande, não se comia porco, por exemplo. Mas Paulo dizia: tudo me é lícito, tudo me é lícito. Tudo é legal para mim, mas nem tudo convém. Que a minha liberdade não escandalize, não choque o outro, mas que as limitações do outro façam funcionar o meu amor sem abalar minhas convicções de que eu sou livre em Cristo Jesus. As pessoas que mais transgridem, você vai ver na vida, no seu ministério, as que mais transgridem são aquelas que mais vivem em busca da lei, passam a julgar, a condenar e, como consequência, a ocultar a sua própria vida, a sua própria interioridade. Então, a palavra-chave do Evangelho é uma só: amor, amor, amor.
Quem ama não mente, quem ama não engana, quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não trai, quem ama não faz mal ao próximo, é amar. Amar como a Bíblia ensina. Por isso que nos encontros de casais, no encontro matrimonial, é ensinado com toda clareza que amar é uma decisão, não é um sentimento. Eu decido certo, eu passo a sentir certo. Não é o contrário. O amor cumpre a lei. Eu, na hora da raiva, eu posso dizer uma coisa, posso dizer outra, porque o sentimento me diz aquilo, né? Porque o sentimento me mostra isso. Mas é a decisão e aquilo que Deus ele vai produzindo dentro da gente que me faz depois perdoar, pedir perdão, ou na hora, com o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, segurar aquela inquietação, tudo isso por amor, né? Porque se por amor eu recebi, por amor eu dou. Eu amo Por amor, dá. porque Jesus me amou primeiro, né? Porque ele me amou primeiro. Quando eu, nos anos 80, 82, 83, eu estudei nos Estados Unidos, num seminário, ainda havia rescaldo das dores do Vietnã. Ainda havia muito sofrimento. Era comum você encontrar em algumas igrejas jovens que já não tinham braços, outros cegos, que foram para a guerra e voltaram mutilados. Eu lembro que houve um júri, não me lembro em qual estado, e o réu, o acusado, era um jovem que havia cometido um crime. E por isso foi levado a júri, todo aquele processo, você como advogado que é e bom, sabe disso tudo. Finalmente foi dada a palavra a ele. Ele não abriu a boca. Ele apenas botou o que restava dos braços, só tinha os antebraços, só tinha os braços, dois tocos, como a gente chama. Ele colocou aqueles 2 toquinhos para cima, passou na frente do conselho de sentença, do juiz, fez uma volta, sentou e todo mundo entendeu tudo. Aquilo tinha sido o preço que ele pagou para honrar o povo e a nação. Você já percebeu que quando Jesus ressurge e ele vai ao encontro dos discípulos, ele está num corpo glorificado, tanto que ele passa por uma porta fechada. Mas ele diz a Tomé, vem cá, bota aqui teu dedo. Eu me emociono quando falo isso. Bota aqui teu dedo. Bota aqui teu dedo. A ressurreição e a glorificação não acharam as marcas da cruz e do amor de Deus por mim e por você. É um memorial para toda a eternidade. Poderia não ter nenhum ferimento, nenhuma cicatriz. Quem recebe um corpo glorificado, capaz de atravessar uma porta fechada, não seria capaz de não ter mais aquelas marcas, mas elas ficaram. E são as marcas da nossa redenção. Não foi a lei que nos redimiu, foi o amor que cumpriu a lei por mim e por você, porque nós jamais poderíamos. Amém. Eu tenho um amigo em Porto Alegre, ele diz, aprendi a ser pai quando nasci e vi como meu pai me trata. É isso, querido. Que amor é esse, não é julgamento. Né? Não. Que amor é esse que tem todas as armas na mão para nos condenar, para nos mandar para o quinto dos infernos, literalmente, e decide fazer o contrário, e decide nos amar e nos dar, veja, não apenas a salvação e a gente ir para o céu, amém por isso, e a gente ter uma eternidade ao lado dele, mas nos conceder um relacionamento agora em vida, em que eu posso fechar os meus olhos aqui e orar e falar com ele, e saber que ele está me ouvindo, e saber que ele me escuta, e saber que ele vai agir de acordo com sua soberana vontade na minha vida e na vida daqueles pelos quais eu estou intercedendo. É um amor que como o senhor disse antes, é loucura. Não tem como a gente entender, não tem como a gente mensurar. É completamente louco.
você ter todas as armas na mão para me matar, para me destruir, para me julgar, e você dizer, você é meu filho amado. E como o Senhor disse, falar para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E olhar para Pedro naquela praia e dizer, Pedro, tu me amas? Sim, te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Depois de ter sido traído. E trazer para a nossa vida a total redenção. A sequência de Pedro foi trágica, porque ele negou, jurou que não conhecia e rogou praga sobre a moça. Depois de escândalo, o Senhor não cita nada, não pergunta nada. A única coisa que Jesus queria saber é: tu me amas? Porque se tem amor, tem jeito. E depois que ele sai dali, até a morte, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo, a Bíblia não diz, mas a tradição afirma, até o fim, nunca mais negou. Tomé, depois que ele viu, pôs os dedos, ele foi embora. Quem implantou a igreja de Cristo Jesus no norte da Índia foi Tomé. O doutor Samuel Kamaleison, que esteve conosco aqui em 2005, ele disse que sempre o sul da Índia são pagãos, mas o norte tem uma das igrejas mais fortes do mundo, implantada por quem? Por Tomé. Por Tomé. Exatamente. Como diz o poeta Joia Júnior, eu conheci um poeta, quando eu era ainda menino, chamado Mário Barreto França, era general e era um poeta, e ele fez um poema sobre o barco que Jesus usou, o jumentinho e tal, e ele diz, tudo era emprestado. Um poema lindo. E Joia Júnior depois respondeu a esse poema dizendo que o barco era dele, o jumento era dele, por direito de criação. Tudo que ele usou, mas aquela cruz negra e mesquinha, onde os meus pecados pagou, aquela cruz não era dele, aquela cruz era dele. Era isso. Que afeta, Igor, com julgamento de ninguém. Quem lhe julga vai ser julgado. Você está entendendo? Por isso que ele fala lá em Mateus 7, né? Não aponta o dedo para o teu irmão, porque na mesma medida que tu julgas, tu serás julgado. E a medida do nosso julgamento, se não fosse por ele, era muito maior do que a medida que a gente usa para julgar. É uma maravilha. Olha, o meu sonho de igreja... Eu já ia pedir para o senhor dizer isso, viu? São Paulo, certa vez, conversando comigo, depois ele escreveu um artigo sobre isso, ele fez colocações extraordinárias. A igreja que eu sonho. A igreja que eu sonho é uma igreja que entenda, pratique a graça. É um escândalo? Mas é a graça. Isso é um absurdo? É um absurdo para a religião, para a religiosidade, que trabalha com culpa, onde culpa é fonte de lucro, onde culpa... o medo, onde a culpa e o medo geram submissão, a libertação do Calvário que a cruz nos dá é algo que escandaliza, que choca o religioso. Mas essa é a verdade. Nós somos livres. Amém. Nós somos libertos por toda a eternidade. Aquele que vem a mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma eu farei fora. E toda noite, quase nessa quarentena, eu vou dormir e fico pensando no verso da palavra que diz: aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo. Amém. E quem disse nunca perdeu uma. Amém. É graça. Amém. Eu não mereço, você não merece. Se nós entrarmos, concluindo, se nós entrarmos pelo campo da justiça, nós vamos começar a julgar uma irmã, julgar um irmão, olha, aí começa escândalos hipócritas. Isso. Eu fui procurado... A gente se torna hipócrita, né? É por isso que a nossa vida de pastor tem coisas que os outros não entendem. Você ouve uma confissão, por exemplo, de adultério, de crime, de roubo. Você não pode conversar com ninguém, nem com sua esposa. E aí você vê a família dormindo e você ali
absorvendo aquilo, guardando, porque o modelo é Jesus, que o viu e nunca... Se você olhar, os apedrejamentos do Novo Testamento foram produzidos por religiosos. Não foi Roma, Exatamente. foi o governo, foi a religiosidade. Entendeu? A mulher Aí os adulta, ela porquês estava lá, era só fariseu com pedra na mão para jogar nela, né? só, não é? Só fariseu. Então, a samaritana que parece que era um produto da sociedade contemporânea. Exato. O senhor não faz menção, o senhor não faz uma menção. O senhor não é aquele que diz, eu estou sabendo. Eu estou sabendo. Vou lhe dar mais uma chance. Pois é. Se não fizer, não me comprometo mais. Não. Vi você com um, com outro. Eu vi. Não é? É. Ele espera ela falar, né? Ele espera que ela diga. E aí que vem a cura. É aí que vem a cura. Exatamente. Isso, eu Você tenho, já viu? assim, eu dou graças a Deus por estar dentro desse modelo de igreja, desse modelo de liderança que segue essa lei do amor, porque sou episcopal desde criança, né? E assim, cresci com esse modelo de em vez de apontar o dedo, procurar acolher, entendeu? E o engraçado Amém. é que durante todo o tempo, né? Desde o Ministério de Adolescentes, que eu e Mirella a gente está liderando desde 2008, e aí agora com o Souza também, a gente sempre leva isso. Às vezes você coloca uma determinada pessoa para coordenar alguma coisa ou outra, e aí chega os outros, né? Mas fulano tá não sei o que, mas ciclano tava não sei onde, você olha e faz... Se a pessoa soubesse, né? Se a pessoa soubesse. É feito Dom Paulo, ele diz, né? Eu estou olhando a vida restaurada lá na frente. Não que a gente vá de forma irresponsável dar um cargo ou dar alguma coisa, mas você olha que existe chance, que tem jeito, que Jesus vai fazer aquilo na vida daquela pessoa, que o Espírito está agindo, né? Eu lembro que num concílio da Trindade, há uns 3, 4 anos, chegou um rapaz no concílio masculino que era o protótipo e o modelo da rejeição religiosa dos dias atuais. É o tipo do ser humano que a religiosidade abomina. E queriam que ele fosse, não ficasse e tal. E foram falar com o Dom Paulo disse, deixa ele, o lugar dele é aqui. Foi numa quinta-feira, no domingo, em lágrimas, ele deu o testemunho da conversão. Amém. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Agora, se não há acolhimento, imagine você se eles fossem tratados como queriam, mandar embora. E aí? Era um prato para quem? O diabo. O diabo. E acabar de terminar com a vida dele. Ninguém disse que o erro é certo. Ninguém disse. Ninguém disse que o errado é correto. Mas naqueles dias o Espírito Santo trabalhou. O acolhimento atravessou o coração dele. Hoje é outra criatura. Isso. Não há força, querido. E a palavra diz, né? Aonde está o Espírito, aí a liberdade. A gente é habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita na gente, quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus e o Espírito passa a habitar, ele vai produzindo na gente essa liberdade que começa na vida como um todo e depois vai entrando na nossa mente, vai passando para o coração, vai passando para as nossas ações e esse amor começa a ser gerado e a ser colocado para fora, né? Eu vi uma declaração de Tim Keller. Tim Keller, eu tive o privilégio de conhecê-lo num congresso da antiga 20, que a memória não me falha. Uma pessoa de uma simplicidade contagiante. Já foi premiado 2 vezes pelo New York Times como escritor do ano, todo ano na América. E, recentemente, eu li uma declaração dele, onde ele diz assim, que, em outras palavras, a solução não é querer ser melhor para Deus. Não vamos conseguir nunca. É crermos radicalmente na graça de Deus. Pronto. Eu não mereço. Por melhor que eu me ache e venha me achar, ainda vai acontecer isso. Ainda que eu me veja, me visse um dia como modelo, ninguém apontasse nada.
a podridão do coração existe. É por isso que a graça escandaliza. Né? Então, é esse evangelho. Boa nova é isso. Isso. Se não pregar isso, vai pregar. Isso é uma boa notícia. É, boa notícia. O Caio disse assim, é como um menino que vende jornal, toda manhã ele passa e você ouve ele gritando, mas ele passa extra, 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 extra. Epa, tem coisa nova. Foi a cruz. Né? A religiosidade ouviu extra, foi o escândalo da cruz. Somos salvos pela E graça. essa E a novidade... do amor. E essa novidade continua sendo novidade para a gente todos os dias, né? Porque dia a dia a gente é impactado e a gente recebe mais da graça de Deus, da sua misericórdia e da obra que ele fez na cruz para cada um de nós. Amém. Não é uma coisa que acaba. Isso vai, verdade. isso vai adentrar na eternidade, até o final dos tempos. A gente vai continuar sendo alvo, né, dessa graça e da vitória que Jesus conquistou na cruz, com preço tão pesado para ele. Né? Eu sofri muito para entender o que é a graça. Sofri. Precisei muito da graça. Deus permitiu que eu chegasse a uma esquina onde só a graça resolvia. Religiosidade, preço, vou pagar o preço. Não vai, está pago. Vai pagar o quê? Primeiro, não tem moeda para pagar. Está lá a parábola da dívida impagável. Se vender tudo que tem, mulher e filho, não paga. Né? Mas no dia que os olhos são abertos para isso, deixa de pecar, não deixa, mas perde a vontade. Vai diminuindo. Isso é o que se chama de santificação. É o processo de santificação, de separação. Uhum. E as coisas de Deus começam a criar raiz na alma da gente. Isso. Temos que usar isso, reverendo. Você sabe, eu fui pastor de uma igreja, também não vou citar a denominação, tradicional, igreja abençoada, denominação maravilhosa. Mas um dia, eu lembro que um membro da igreja, o senhor, chegou para mim e disse, falando com um jovem, precisamos eliminar fulano. Eu disse eliminar. Por que eliminar? Não, porque ele foi visto com um copo de cerveja na praia. E eu olhei para aquele homem e eu disse, olha, querido, eu sou pastor, não sou pistoleiro, não. Eu não fui chamado para eliminar ninguém. Eliminar é demais, né? É uma expressão. Eu conheci igrejas onde no último livro do rol de membros tinha escrito excluídos sem esperança. Nem Deus diz isso. Eu estou dizendo isso porque eu vi, peguei na mão. Mas a abertura é muito grande. É para ser maior ainda. A graça escandaliza. Eu gosto porque Paulo usou esse termo. Escandaliza. Loucura, escândalo. Loucura para os que se pedem. Você vê uma pessoa como Billy Graham, né? Que tinha uma pregação completamente voltada para a graça de Cristo, para a obra redentora de Cristo na cruz. E você vê tudo o que aconteceu e como Deus usou a vida de um homem que tinha uma pregação sem muita novidade teológica, sem muita coisa diferente, mas que deixava-se ser usado pelo Espírito e que pregava a graça de Jesus e o arrependimento do pecado. Né? Uma vez eu viajava com Jorge Tais, que foi do Palavra da Vida. Jorge já foi para o céu. E quando cruzamos o estado de Indiana de carro, havia um outdoor onde o governo pedia ao povo para orar, pedia a Deus que chovesse. E naquela conversa ele me disse uma coisa que eu não sabia. Ele disse a mim, Alexandre, a música mais cantada nos Estados Unidos da América do Norte não é o hino nacional, o National Anthem. Ele disse, é Amazing Grace. Amazing Grace. Há uma consciência lá por baixo, escondida em muita gente, da maravilhosa graça de Deus. E Billy Graham disse, daria todos os sermões que eu preguei pela glória de ter composto Amazing Grace. É isso que nós precisamos pregar. Amém. Venham com amor. Essa é a lei. O mundo é você fazer uma mãe dizer, esse meu menino é feio demais. Mas é difícil, né? Por quê? Porque é amor. É amor. Todo mundo vê figura, ela vê beleza.
porque os olhos estão encharcados de amor. Amém. Agora, que você pensa igual a mim, nós pensamos igualmente, esta é a igreja que eu peço a Deus. Amém. Amém. Onde não haja julgamento, haja braço. Porteira aberta. A graça que choca, que escandaliza, que impacta, que gera comentários. Venham aqui. Vocês não vão encontrar julgamentos, vão encontrar graça de Deus. Amém. É isso. Bispo, teve uma pessoa que colocou um comentário aí pedindo para indicar um livro sobre graça. Vamos ver se o senhor vai indicar o mesmo que eu estou pensando em indicar. Eu indico o de Filipe Yancey. Exatamente. Maravilhosa graça, não é? Maravilhosa Graça de Filipe Yancey. Realmente ele é de quebrar paradigma, de você realmente entender. É sensacional esse livro. Eu conheci, pequenininho, desse tamanho, prega descalço, tira sapato, aí ele diz assim, não tem nenhum misticismo aqui, é porque eu gosto de pisar no chão. Cara aí, simples, né, bicho? Hein? Simples, né? Muito simples. Profundo e simples, Filipe Yancey. Aquele livro dele sobre a graça era para ser livro de cabeceira. Eu já li mais de uma vez. Já li mais de uma vez ele. Amém. Ele é muito bom. Aloysio, por favor, escreve aí o nome do livro e o autor. Tem gente pedindo, eu não tenho como parar. A gente está terminando já o tempo. A gente tem mais 5 minutos. O Instagram, se a gente não parar, ele para por a gente. Eu queria que o senhor finalizasse mandando uma mensagem para a igreja, né? Uma mensagem para a Recon. Uma mensagem sua para todo mundo, para a gente encerrar assim. E depois a gente pode orar para encerrar a live. Obrigado, Bruna. Bruna colocou aí o nome do livro, viu, pessoal? Amém, amém. A mensagem que eu tenho para a Recon é aquilo que eu lhe disse, é o sonho do meu coração. Que ela seja uma igreja encharcada da graça de Deus. Que seja uma igreja que não se torna tribunal para julgar ninguém. Que seja uma igreja que pratique a graça, ainda que choque religioso, mas onde feridos, quebrados, partidos, desmoralizados, humilhados, destruídos, possam olhar e dizer, é ali eu sei que vão me receber. Então, esse é o sonho que a gente tem para a igreja. É uma igreja de misericórdia. Aquele que é misericordioso alcança misericórdia. Misericórdia, amém. A palavra vem de duas palavras latinas, miseri, que é trapo, e cordis, que é coração. É um coração em trapos, que olha para o outro e diz, eu fui assim, e potencialmente serei se Deus me abandonar. Então, essa igreja, que seja o aroma do perdão, da salvação, da reconciliação, como o nome. Amém. Porque essa graça que o nosso arcebispo prega a vida inteira, e não apenas pregou, encarnou, recebeu, como você disse. Quando alguém diz, o senhor recebeu fulano, meu filho, eu não vejo como ele é, eu só vejo como vai ser. Que sejamos assim, em nome de Jesus. Um beijo para você. O apóstolo Paulo, ele, lá na carta aos Coríntios, ele diz, né, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não levando em consideração as nossas transgressões. Isso define o seu sonho. Esse foi o texto base para o nome, né? Você acabou de dar o tiro final. Pronto. Quem é que vai contrariar isso? Quem vai argumentar? Me diga. Pela graça. Pela graça. E diz ainda a palavra de Deus, mediante a fé. A fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém. É amor, meu amigo. Amém. Deus não ama, Deus é amor. Deus é amor. Isso. Amém. Vamos orar. Amém, Senhor. Te agradecemos por esse momento tão gostoso, Senhor, na tua presença, onde tu falaste ao nosso coração. Te agradeço, Pai, pela vida do bispo. Te agradeço pela vida desse teu filho, Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus, tu concretizes esse sonho. Que a Catedral da Reconciliação seja uma igreja que ama
acima de todas as coisas. É o desejo do nosso coração, Pai. Nos enche do teu espírito para que a gente possa viver isso. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Boa noite. Amém. Tchau. Boa noite. Primeira de muitas, viu? Agora tem que fazer direto. Tamo junto. Amém. Amém. Tchau. Tchau.